Nós vamos conversar hoje, e vocês vão ficar muito satisfeitos, com o Dr. Marcelo Manhães de Almeida. Ele é um especialista em muitas coisas, e algumas delas bem relacionadas com aquilo que vocês fazem. Dr. Marcelo, muito obrigado pela aceitação do nosso convite. Dona Aline, não podia ser diferente. Muito obrigado, muito honrado de estar podendo conversar aqui com o senhor. A honra é nossa. Conte um pouquinho para os jovens que nos ouvem, como é que foi sua trajetória, os seus estudos, sua vida, o que o senhor achar interessante. Dona Aline, eu entrei na faculdade apaixonado pela faculdade, o Largo São Francisco. Eu fui conhecer a faculdade antes de prestar o vestibular, me encantei pelo momento que a faculdade vivia, porque nós estávamos no começo da transição democrática, década de 80, entrei em 82 na faculdade, então já estava empolgado por aquele momento político. A faculdade, ela respira política. Quase a abertura ali, né? Exatamente, a abertura nasce de lá, inclusive, eu tenho uma força preponderante no Largo São Francisco. A faculdade, fisicamente, ela é linda, a arquitetura dela é maravilhosa, então aquilo tudo me empolgou e eu fui cursar a faculdade. Me formei lá, estagiei os 5 anos de faculdade no escritório civil, Dr. Otto Fonadamek, e fiz os 5 anos de estágio nesse escritório. Saí de lá, montei o meu escritório de imediato e segui na carreira de escritório de advocacia. Sempre voltado para o mercado imobiliário. Um pouco influenciado pelo meu pai, que não é advogado, mas sempre militou, sempre atuou na área do mercado imobiliário, e eu fui contagiado por esse ambiente. E aí fui estudar direito imobiliário e me aperfeiçoar nisso. E aí juntou a paixão do direito imobiliário com o próprio desenvolvimento da cidade. E aí fui para esse lado do direito urbanístico, que é um nicho de mercado. O tombamento, ele tem reflexo no registro de imóveis, né? Como é que ele funciona e como é que ele deveria funcionar? Olha que interessante, desde 1937, se a minha memória não falhar, no decreto 25, no artigo 13, já faz menção ao registro de imóveis. Uma vez tombado o imóvel, tem que ser noticiado no registro de imóveis esse ato, gravando assim o imóvel. O próprio pedido já entra? Não. Então o ingresso ainda não se torna público. Sei. No decreto de 25 falava-se em tombamento. Aqui em São Paulo, a lei 10.032 de 1985, que regulamenta o Compresp, criou o Compresp, que regulamenta todo o tombamento de São Paulo, estabelece o seguinte, que a resolução de tombamento tem que ser levada à averbação. Muito bem, mas olha que falha que existe. Nós temos 2 tombamentos, o tombamento provisório e o definitivo. O provisório, ele nasce com uma resolução de abertura de processo de tombamento. Então, alguém entra com requerimento, quero tombar o imóvel X. Aí faz-se uma análise preliminar, sai uma resolução, se positiva, sai uma resolução de abertura de processo de tombamento. Aquele imóvel, para todos os efeitos, já está tombado. Não está congelado, né? Então já tem essas restrições. E aí depois tem uma instrução e tem o tombamento definitivo ou não. E aí tomba-se em definitivo uma nova resolução de tombamento definitivo. Esta é levada a registro, mas a primeira não. Não tem essa exigência, o que está errado. Está equivocado. Ela já tinha que ter, na hora que sair essa primeira resolução, tinha que ser levado à averbação na matrícula do imóvel. Agora, eu também recebi algumas denúncias lá na magistratura de que pessoas querendo impedir que o proprietário destinasse o imóvel para um empreendimento, entravam com um pedido de tombamento para talvez reduzir o valor potencial do imóvel a ser alienado. Isso costuma ocorrer? Costuma ocorrer. Isso utilizar um instrumento jurídico que tem uma finalidade própria para outro fim. Efeito perverso, né? Perverso, porque ele quer fazer zoneamento com o Instituto do Tombamento. E é absolutamente equivocado.
E o que é mais interessante, isso se usa muito na fixação de áreas envoltórias. Porque todo bem tombado, isso a lei de tombamento já estabelece isso, tem que se definir o raio dos 300. Um raio de interferência, onde então qualquer intervenção neste raio tem que ser previamente analisado pelos órgãos de preservação. Até 2004, aqui no estado de São Paulo, tinha uma regra geral pelo CONDEFAT de que esse raio era de 300 metros. Hoje, atualmente, não se usa mais o raio de 300. Se faz o seguinte, a cada tombamento se estabelece especificamente... contexto local. Exatamente. Não ficou de forma genérica aos 300, mas fica que quadras que podem sofrer esse tipo de intervenção e de análise. Mas qual seria a sua recomendação, então, para como é que os registros de imóveis deveriam tratar o tombamento? O que é que eles deveriam obter de legiferendo ou não? Uma aproximação maior com os órgãos de preservação, estadual, CONDEFAT e os municipais que tenham, para haver uma interação melhor entre esses órgãos de preservação e o registro. De modo que a cada resolução de tombamento, de abertura de tombamento e tombamento definitivo, fosse de imediato levado à averbação naquela matrícula. E aí é o que não tem essa previsão. Certamente teria alguma dificuldade, mas é muito importante que inclusive as áreas envoltórias, os imóveis atingidos pelas áreas envoltórias também sofressem, ou também nas suas matrículas fosse anotada que ele está numa área envoltória. Doutor Marcelo Manhães de Almeida, o senhor é um grande especialista. Como é que o senhor vê o futuro do registro de imóveis? Um grande parceiro para a cidade. O registro de imóveis é um grande parceiro para a cidade, porque ele pode ser, e já é, mas acho que falta um pouco uma aproximação maior com o cidadão. Ele tem muitas informações que ele pode prestar para o cidadão comum, que precisa saber como é o meu imóvel. Diagnostica meu imóvel, o registrador pode ser esse grande parceiro. Ele pode pegar toda a legislação urbanística que está nos arquivos do Poder Público Executivo, levar para dentro do cartório e oferecer essas informações para o seu consumidor, para o proprietário de imóvel, ou para aquele que quer procurar um imóvel e quer entender aquele imóvel o que é, que zoneamento que é, de quem que é, o histórico dele, tem restrição convencional, não tem. Isso tudo, o registrador vai ser um grande parceiro. Ele vai poder informar isso tudo. Até a questão fiscal, inclusive, se o IPTU está em ordem, se não está em ordem, Sim. deve, não deve. Agora, a quarta revolução industrial, ela está impondo uma mutação de todas as atividades, né, doutor Marcelo? E não está sendo diferente nas informações que estão sendo prestadas, que estão sendo e que podem continuar sendo prestadas pelo registrador. Inclusive, para fins das pessoas que querem comprar imóveis em outras comarcas. Então, essa comunicação fora da circunscrição também é muito importante e as inovações tecnológicas ajudam bastante a dar a segurança jurídica que a gente precisa. Então, hoje a Arisp ela já está com outros 20 estados da federação fazendo um trabalho de rede, de troca de informações e de fornecimento o mais célere possível daquilo que interessa à cidadania. Pensando sempre que a mobilidade é um grande problema em São Paulo, né? Pensar que essas pessoas têm que acordar às vezes às 4 horas da manhã, percorrer a cidade inteira para trabalhar no outro lado, né? Esse é um problema da ocupação. Não é? Foi uma opção que São Paulo fez, por exemplo, de fazer grandes conjuntos habitacionais nas franjas da cidade e os trabalho mais no centro. E aí fazer esse deslocamento de quilômetros quando não se criou outras centralidades. O Plano Diretor 2014 tenta ajustar um pouco isso, seja incentivando novas centralidades, seja na questão da mobilidade, atacando, por exemplo, o transporte privado e tentando estimular o transporte público, inclusive incentivando a ocupação, o adensamento em áreas onde estão próximas de estações de metrô, estação de trem e de corredores de ônibus. Existe algum entrave por parte de Compresp para
permitir que haja uma adaptação? Nós levamos a sério o retrofit? Como é que é visto isso dentro do... Então, esse é um ponto bastante interessante, porque quem tem interesse de ocupar, retrofitar um imóvel no centro da cidade, ele encontra dois grandes obstáculos. Um é, sim, a questão do patrimônio. Conforme o nível de proteção desse imóvel, ele pode, sim, ser um grande obstáculo. Mas digamos que esse até seja superado com algumas adaptações. Tem um outro que é muito sério, a questão das novas normas de segurança e acessibilidade. Essas, muitas vezes, inviabilizam, do ponto de vista econômico. A engenharia tudo pode, só que custa. Sim. Então, inviabiliza por conta disso. A ideia era se ter um projeto, como se fosse um código de obras específico para retrofit. Quais são as normas de segurança mínimas, daquelas que não se podem abrir mão, claro, e que possa, então, viabilizar a ocupação desses prédios, que é um absurdo que a gente vê. E aqui vale um registro. Vale o registro do absurdo, da falência do poder público em relação ao edifício Wilton Paes de Almeida. O Wilton Paes de Almeida, para quem não sabe, um edifício localizado no centro da cidade, no centro importante da cidade, na frente da antiga sede do Compresp, parece uma ironia, um prédio montado, criado, concebido na década de 60, 1961, foi uma revolução, do ponto de vista arquitetônico, ele todo ele de fachada de vidro, que hoje é muito comum, todo espelhado, foi o primeiro. Então, ele foi o pai, foi o primeiro, e além disso tem outras questões arquitetônicas que o colocaram numa posição de destaque, o prédio. Esse prédio, ele ficou desocupado, aí ele foi invadido, desta invasão surgiu o que surgiu, um incêndio, e hoje só escombros no chão. Então, é lamentável, um prédio tombado em 1992. Então, ele foi tombado em 92, de que adiantou? Aqui na Arisp, doutor Marcelo, nós temos consciência, e eu sempre tive, durante a magistratura, de que a estratégia do Constituinte, em 88, ao transformar aqueles cartórios que eram capitanias hereditárias em delegações que são providas por mérito, né, concurso severíssimo feito pelo Poder Judiciário, e principalmente o Estado não põe um tostão na atividade, ela é exercida em caráter privado. Essa foi uma solução inteligente. Isso está permitindo que as serventias tenham condições de se adequar à modernidade, adotar as tecnologias da comunicação e informação. Isso, eu acho que é um fato evidente. O senhor partilha disso ou o senhor acha que... Não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, Aline, até no que se refere à visão de discussão dos temas jurídicos. Dando caso concreto, em dezembro de 1997, publica-se a Lei de Alienação Fiduciária, uma grande novidade. Em janeiro de 97, eu advogando para uma incorporadora e uma colega minha advogando para a dona do terreno, precisávamos fazer uma transação e fomos usar um instrumento da alienação fiduciária que era novo, era uma grande dúvida, vamos dizer, ninguém sabia como fazer. E fomos até, o nosso imóvel estava na circunscrição do 5º Registro de Imóveis, do Sérgio Jacomino, e fomos lá conversar e foi, assim, um debate rico, né? Muito rico, consistente, de implementar uma lei. Isso foi muito bom. E hoje a gente sente dos registradores esse ânimo de debater, de ajudar no fomento da economia. Hoje o registrador, ele tem uma importância também nesse aspecto, de ajudar o empreendedorismo. E do caso específico do incorporador imobiliário, um grande parceiro. E os debates de como fazer os registros, incorporação imobiliária, agora condomínio de lotes, as novidades, todas essas coisas, o registrador tem um papel fundamental. O senhor vê algum futuro para a moradia popular numa cidade onde há tanta carência? Nós estamos caminhando. Primeiro, é interessante, como já está começando a haver uma pequena mudança
de filosofia sobre aquisição de casa própria. A geração hoje de 20 a 30 anos já não tem como sonho a casa própria. Uhum. Começa... Nem o carro, né? Nem carro já eliminaram. Interessante isso. Então, até a casa. Por quê? Porque vou entrar num financiamento de 30, 35 anos, não sei nem se em 30, 35 eu vou estar nessa cidade. Claro. Então, essa vinculação já não está havendo mais. Então, começa a ter um outro tipo de mercado, que é o mercado de locação. Então, grandes fundos, grandes proprietários constroem para alocar, não apenas para vender. Não é, pelo amor de Deus, não é que vai acabar o mercado de construção e de aquisição, lógico que vai, mas é que se cria está se criando um outro mercado. Pista, né? E aí já começa a mudar um pouquinho esse padrão de construção. E concordo com o senhor, esteticamente não é nada agradável os grandes conjuntos habitacionais. E acho também que essa coisa de todos iguais também fere, porque as pessoas querem ter o mínimo da sua individualidade. O né? ser humano não é padronizável, né? Acho que a homogeneidade é característica de formigueiro, de colmeia, não da espécie humana, né? Mas uma das coisas que eu gostaria de ouvir o senhor, doutor Marcelo, aproveitar da sua sapiência, é que o Doing Business, feito pelo Banco Mundial, enxerga muitos obstáculos à formalização da propriedade no Brasil, e os registros de imóveis estão muito empenhados em melhorar essa performance, né? O senhor, na sua experiência concreta, o senhor vê alguma coisa que se pudesse operacionalizar no sentido da agilidade, da celeridade e da simplificação? Dona Aline, o senhor falou um pouquinho fala um pouco do seu passado. Desse meu passado, eu em 2002 e 2004, eu tive a oportunidade de assumir a presidência da Junta Comercial do Estado de São Paulo. E lá foi muito interessante, porque era um período que estava iniciando a implementação do Código Civil, trazendo da Itália a novidade do direito de empresa. Então era tudo uma novidade que nós estávamos vivendo aqui no mundo empresarial. E se tinha muita discussão no Doing Business sobre a colocação do Brasil em relação à burocracia de se montar uma empresa. E hoje a gente consegue entender o Brasil um pouco melhor ou menos ruim, porque se utilizou, primeiro se aceitou, não podemos ter mais essa situação, nós precisamos fazer alguma coisa para facilitar a vida, ou não criar embaraços na vida do empreendedor. E aí se utilizou muito dos instrumentos da informática. Então, trazendo isso para hoje, em termos de registro de imóveis, é a mesma coisa. A tecnologia tem que ser o nosso grande instrumento. Então, a tecnologia é para descrever os terrenos, para levar as informações para dentro do registro, para fazer as citações dos confrontantes, quando é o caso dos confrontantes. Tem muita dificuldade, não é preciso ir lá fisicamente. Não, mas espera um pouquinho, eu tenho 10 formas de entender que a pessoa está naquele endereço. Ela recebe todas as comunicações dela, da NET, da Casa Bahia, está tudo ali naquele endereço. Manda uma comunicação lá, não falou nada, pronto, deu por satisfeito. Então tem alguns métodos que a gente precisa realmente dessa celeridade para viabilizar a regularização dos fundiários em geral. Doutor Marcelo, foi muito gostoso conversar com o senhor, aproveitar da sua experiência, não é? Temos certeza de que o senhor tem de voltar aqui para satisfazer a curiosidade de quem está nos vendo, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essa juventude que está ali fazendo a possível segurança jurídica em relação à propriedade imóvel e aos direitos reais, né? O que o senhor diria para esses jovens aí, nesse futuro tão desafiador, né? Aline, eu diria o seguinte, primeiro, para fazermos bem a nossa tarefa, seja advogando, seja no registro de imóveis, seja na magistratura, o que for, nós precisamos adorar o que a gente faz. Temos que fazer, mas com muito empenho, com muita dedicação, sem preguiça, estudando a teoria, mas pensando onde aplicar essa teoria. Não adianta nos mantermos
acadêmicos. Manter, não adianta só o lado acadêmico. Nós precisamos trazer isso para a prática. Nesse ponto é que eu, como advogado, assim, tive a grande sorte de adorar o que eu faço, porque a advocacia permite exatamente isso, a gente trazer para a prática alguma solução de um problema que bateu na sua porta. Isso é muito bom quando a gente resolve um problema. Então, antes de mais nada, a você que vai atuar nesse mercado, seja como for, fazer sempre com muita paixão e buscando um resultado positivo. Muito obrigado. Nós conversamos com o Dr. Marcelo Manhães de Almeida, uma figura de esplêndida trajetória nessa área que vocês conhecem tão bem. O direito urbanístico, patrimônio cultural, educação, que ainda nem exploramos, aí o Liceu Pasteur fica para uma outra conversa. Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado.